Olá, meu nome é Hector, eu atuo na área da cultura desde 2009 profissionalmente e atualmente eu sou residente do município de Cianorte, no Paraná. Eu sou nascido e criado lá em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e foi lá que eu comecei meu envolvimento com cultura. Então, desde pequenininho lá, a gente já via nas praças, tinha grupo de chorinho, tinha os antigos roxinóis. Então, eu adorava ver o café da manhã na USP lá, que tinha esse grupo. Eu gostava demais quando eu era criança. E até teve o dia que foi quando eu entrei na capoeira, que eu tinha 13 anos. Então, assim, esse dia mudou minha vida, né? Porque a partir desse dia, então, a capoeira, ela pôde me musicalizar e pôde me trazer esse gosto pela música, pela arte, né? Desde a dança, a expressão corporal que ela carrega dentro dela, as canções. Então a gente fazia ali, a gente tinha musicalização, a gente tinha que aprender a tocar um pandeiro, bater palma, cantar, né? Tocar o berimbau. Então isso aí foi me abrindo gosto pela arte, né? E ali a gente ao mesmo tempo também fazia artesanato, a gente tinha que confeccionar o berimbau, a gente fazia o cachixi, às vezes até o pandeiro, o mestre chegou a fazer uma vez, o pandeiro. Então ali foi onde eu tive meu envolvimento na área da cultura e onde começou minha trajetória, né? Porque logo ali em seguida, quando eu já fiz 14, 15 anos, a gente já gostava de música, então já escutava já o Bob Marley, o reggae, gostava de um samba. E aí eu lembro que a gente fez uma banda de reggae essas épocas, sabe? Amadora, né? Eu e os amigos juntamos, começamos a tocar uns reggae lá, cover. Então, na época eu era percussionista, que eu vim da capoeira como percussionista e ao mesmo tempo eu já queria ir aprimorando isso com outros instrumentos também. Comecei a pegar o violão, né? E aí foi aí que eu entrei então na área cultural. Quando eu vim para Maringá em 2007, então eu vim para estudar, entrei na universidade lá para estudar. E aí sempre, eu já trabalhava antes, né, de entrar na faculdade, tive que continuar trabalhando. E aí, logo depois, assim, de uns anos, a gente sempre tentando fazer algum movimento cultural. E aí, em 2009, a gente conseguiu criar a banda Corda Cru em Maringá. Então era uma coisa que não tinha na época em Maringá, né? Não tinha forró. E a gente sentia muita falta desse forró. E a gente conheceu o sanfoneiro um dia, ali em Maringá, e aí já juntou com um outro que gostava de forró também, o seu Valência e tudo, e tocou violão, e aí era o João na Zabumba, meu parceiro de cidade, né, companheiro já de longas datas, e aí a gente foi junto para Maringá em 2007, né, e aí em 2009 então a gente fundou essa banda, e aí a gente conseguiu formar um público na cidade, né, que até então não tinha forró. A gente gostava muito de forró e a gente até achava meio assim engraçado que a gente começava a tocar as músicas, as pessoas vinham e não dançavam, né? A gente se perguntava, pô, mas será que eles não, né, não conhecem? Tal. E aí fomos indo e depois de um ano assim a gente tinha percebido que já tinha formado um público já tinha, sei lá, 15, 20 pessoas que sempre ia ver a gente, que já mexia o corpo, dançava, e aí foi passando os anos, né? Até que hoje em dia, depois de mais de 10 anos de forró, já tem 3 escolas de dança, um monte de gente dança, tem mais banda de forró além do Corda Crua lá. Então foi um movimento interessante ali na cidade. Paralelamente a esse movimento de forró, a gente sempre voltava para Ribeirão, né, visitar os familiares, e lá a gente começou a frequentar o grupo de maracatu. Então a gente ia para Ribeirão, ficava 1, 2 semanas e a gente ficava no maracatu. E também criamos gosto por isso, né? E lá o maracatu ia se desenvolvendo e a gente voltava para Maringá, olhava e falava, nossa, aqui não tem maracatu. E aí fomos juntando os cabeças, quando tinha 10 cabeças lá que a gente juntou na universidade. Aí conseguimos fundar então o primeiro grupo de maracatu lá de Maringá também, foi o Maracatu Engazeiro. E aí a gente conseguiu então fazer esse movimento acontecer lá também, que é um movimento afro-brasileiro, né, de origem do Recife, particularmente. E aí a gente foi movimentando ali, né?
Paralelamente também, ao lado da música, eu também, como eu sou artesão, né? Então eu comecei no artesanato em 2011. Eu já fazia antes, igual eu falei, berimbau, pandeiro, essas coisas. Na época, em 2011, eu já tinha largado a faculdade, dava aula de capoeira em Sarandi, através de um projeto Atitude, programa Atitude do Estado. E aí tinha em casa uma oficina também para fazer pandeiro e tambor de maracatu que eu fazia também. Os primeiros tambores de maracatu do engazeiro foi eu que fiz. E aí nesse meio tempo aí eu conheci dois hippies, né? E aí eles foram morar comigo numa casinha que eu tinha recém-alugado em Maringá e tal. Eu tinha minha oficina ali de pandeiro, um monte de máquina pesada de bancada e tal. E via os hippies sentados fazendo brinco, né? Fazendo pulseira, tornozeleira. Eu achava bonito aquilo lá. E eles faziam uma coisa assim e vinham me mostrar. Olha aí. Aí eu lembro que passou 2 meses assim, um dia eu cheguei nele lá. Eu falei, ô Kim, você não me ensinou a fazer um ponto desse artesanato? Eu acho bonito, eu queria aprender. Aí ele me ensinou uns pontinhos, né? E aí eu já tinha olhado já várias coisas, já tinha gravado na cabeça, comecei a fazer. Aí eu montei um painel pra mim de brinco e fui vender de noite no bar, nos bares, né? Junto com os pandeiros que eu tinha, com as coisas. E esse dia eu vendi bem. Vendi bem, o primeiro dia vendi muito bem. E aí foi quando então fiquei mais uns meses na cidade até conseguir me organizar para deixar tudo que eu tinha lá e fazer uma viagem de bicicleta, né? O artesanato, a arte nômade, né? A arte do maluco de BR, né? Uma tradição brasileira isso. E aí eu fui, então, em 2011 peguei a bicicleta e fui pro Uruguai, saí de Maringá e fui até o Uruguai. Demorei 3 meses para chegar lá, com artesanato, só trabalhando artesanato, na rua, né? E nesse caminho, 3 meses eu aprendi muita coisa, porque a gente vai encontrando um monte de outros hippies mais velhos, que já tinha muitos anos de estrada, e eles vão passando hoje pra gente os pontos dos artesanatos no metal, no fio, né? No fio encerado, no arame. Então, quando eu cheguei no Uruguai, eu já estava um pouco melhor. E aí lá também conheci uma moça, acabamos ficando junto, uma artesã já também, e ela me ensinou muita coisa. Quase tudo que eu sei foi graças a ela que eu aprendi, né? E aí então comecei também a viver do artesanato, junto com a música. E aí não parei mais. Então estou até hoje, desde 2011 com artesanato e desde 2009 trabalhando a música, né? Esse tempo na estrada eu aperfeiçoei muito minha arte no âmbito da joalheria, né? Sempre na rua. E aí voltei para Maringá em 2014, voltei para Corda Crua lá como percussionista, continuamos mais 2 anos trabalhando lá em Maringá. E aí em 2016 eu decidi também sair de novo e fazer uma outra viagem de bicicleta. Foi quando eu peguei o artesanato e fui para o Paraguai e depois desci para Foz do Iguaçu, para Argentina, né? E ali em Foz foi muito interessante porque ali eu conheci um colombiano que ele tocava violino no sinal. E a mulher dele tocava uma flauta pequena peruana, né? E eu parei ali para escutar eles, que eu tinha uma flauta que eu tinha comprado fazia pouco ali, que eu tocava 2 músicas. Eu parei para escutar. E aí a gente conversando, tudo. Aí ele falou pra mim, falou, não, cara, você toca uma flauta, você tem que ir no sinal tocar. E eu ficava olhando pra ele, eu falei, será mesmo, né? Eu sou artesão e tal, né? Pra mim a flauta é só um hobby. Ele, não, você tem que ir tocar a flauta no sinal. E aí isso era 28 de dezembro, eu fiquei meditando nisso aí que ele falou. Dia 29, dia 30, dia 31. No dia 1º de janeiro de 2017, eu falei, eu vou começar esse ano diferente, eu vou tocar aquela musiquinha que eu sei na flauta, eu vou tocar no sinal. Aí foi quando eu toquei lá em Foz e consegui fazer uma moedinha nesse dia aí. E aí eu fiquei mais uma semana lá em Foz e eu tomei coragem de entrar pra Argentina tocando a flauta, né? Eu tinha um artesanato também. Mas eu decidi não mexer no artesanato, decidi trabalhar com a flauta só na Argentina. Uma flauta transversal. Então, eu entrei para a Argentina e fiquei 3 meses lá. E ali, enquanto um músico de rua, né, flautista, ali foi o meu maior aprendizado, que eu entrei e só tinha 2 músicas. E aí eu senti a necessidade de ter mais músicas, né, para apresentar para as pessoas. E eu gosto muito de chorinho, né. Então eu comecei a pegar umas partituras e
estudado na rua mesmo, eu estudava, botava em cima da minha bicicleta e ficava lendo assim, e quando o sinal fechava, eu ia no sinal, tocava um pedacinho dela. E quando eu voltei da Argentina, depois de 3 meses, eu já não tinha mais 2 músicas, eu já tinha 6. Então, pra mim foi uma escola, né? O sinal, o semáforo foi uma grande escola, porque eu fui obrigado a decorar as músicas, eu não podia chegar lá com um papel assim e olhar. Então, na parte de formação, essa foi uma formação muito boa que a rua me deu, né? Enquanto um músico, né? Mas assim, para eu chegar também a ler partitura, eu tive que fazer uma formação. Eu estudei na escola, na escola técnica lá da UEM, de música. Eu fiz violão lá, fiz de graça, né? E era um curso introdutório, era o pré-curso do técnico. Eu fiz lá e eu aprendi a ler partitura lá. Então foi isso aí que me ajudou muito também na flauta. E aí eu continuei essa viagem, aí depois que eu voltei em 2017, já no meio do ano, passei em Cianorte e conheci a mulher que hoje é a mãe do meu filho, né? E por isso eu tô aqui em Cianorte. E aqui eu fiquei mais de um ano trabalhando com a flauta no sinal aqui. Aqui eu fiquei mais de um ano trabalhando com a flauta. E aí eu consegui aprender bastante coisa, porque aí eu fui evoluindo, né? Já tava com 15, 20 músicas. Até que chegou em 2021 agora, a gente fundou um grupo de chorinho aqui em Cianorte, né? Foi o primeiro grupo de choro de Cianorte, é o Companhia do Choro. Então era eu na flauta, o violão 7 cordas e o pandeiro. É um trio, né? Então isso aí já foi um movimento que a gente fez aqui para a cidade que já movimentou bastante aqui. A gente participou o ano passado da feira cultural, né, da mostra cultural aqui em Cianorte, a Semana Cultural, a gente tocou o chorinho. A gente participou da Feira Criativo, que foi uma feira de arte, né? Eu participei tanto como artesão quanto como músico, né, tocando no chorinho. Aí teve a Semana da Consciência Negra, que a gente participou também tocando, porque o choro ele é um gênero genuinamente brasileiro e praticamente, né, um dos maiores expoentes do chorinho é o Pixinguinha, que é um afrodescendente, né, afro-brasileiro. E a influência da música africana dentro do chorinho é nítida, né? O pandeiro, os batuques, aquele ritmo que mexe no corpo, né? Então, isso assim, até hoje eu continuo no sinal ainda, apesar de ter um grupo de choro que a gente toca em feira, toca em mostra e tal, né? Em praça às vezes. Então eu acho que eu fazendo esse trabalho no sinal, eu consigo levar para as pessoas uma coisa diferente, né? Uma coisa que a gente não escuta mais na rádio igual era antigamente, o chorinho, né? Então às vezes a pessoa nunca viu uma flauta na vida, ao vivo, nunca viu, a criança às vezes nunca viu. Então eu estar no sinal lá é uma forma de eu devolver para a sociedade o que eu pude tirar da nossa cultura, né? Tipo, uma forma de eu agradecer, sabe? Esse presente de Deus que é poder tocar, né? Poder fazer o artesanato também, o fato de a gente estar na rua sempre ali é para mostrar o que a gente tem, né? Nossa arte, né? E as pessoas gostam, as pessoas valorizam. As crianças adoram ver o flautista no sinal, que é uma coisa diferente, né? Então essa é a parte que eu falo que é a parte social, né, do meu trabalho. Aí, durante a pandemia, a gente teve que mudar a forma de trabalhar, né? Todo mundo teve que mudar. Então, para mim, no âmbito do artesanato, eu tive que me inserir no meio virtual também, como todos os artesãos. Então, a gente criou o Instagram, botou o portfólio lá com nossa arte, né? No meu caso, é a joalheria, que eu faço brinco, pulseira, colar, tornozeleira. E aí, fora isso, na música, a gente teve que também se adaptar a essas novas produções, que é produção em streaming, né? Fazer as coisas em casa de uma forma profissional para poder botar nas plataformas. Eu tive essa experiência em 2001, participei da mostra Em Casa com Arte, lá em Maringá, no Corda Crua, tocando forró. Aí participei também na produção do Festival Folguedos, tocando forró também, corda crua.
E a gente fez essas coisas aí durante a pandemia, teve que ser desse jeito, teve que ser tudo online, né? As influências que eu tenho são muitas, né? Desde Bob Marley, Luiz Gonzaga, né? Gilberto Gil. Gilberto Gil, ele é o que trouxe, né? O forró, o samba, né? O reggae. Então minhas influências são essas, o maracatu, né? E principalmente na flauta o chorinho. Não tem como a gente pensar em flauta sem pensar em Pixinguinha, sem pensar em Altamiro Carrilho, né? Então minhas influências assim são essas. Na área do artesanato, as influências já são outras, é a arte hippie, né? Então é a parte das técnicas rudimentares que a gente usa para fazer solda frio, são técnicas já milenares, né? Que a gente continua levando adiante, nós os hippies, os malucos de BR com a nossa arte nômade, né? Então a gente continua levando essa tradição adiante que já se perdeu, já os joalheiros já não tem mais essa técnica, né, de bater na mão arame, soldar a frio, né? Então é uma cultura nossa, uma tradição nossa. E aí, então para pós-pandemia assim, eu penso que a gente tem que pegar essa aprendizagem, né, da pandemia e conseguir aperfeiçoar a nossa arte para continuar existindo, que a gente tem que estar sempre mudando. Não tem como fazer a mesma coisa a vida inteira. Então, desde ferramentas novas, instrumentos novos para os músicos, coisa que a gente precisa para fazer nossa arte, né? Para fazer acontecer. Então, eu acho que pós-pandemia é isso, é aperfeiçoar na questão das ferramentas, dos instrumentos, a técnica, né? Buscar uma coisa diferente, que não seja tão comum para as pessoas dar valor mesmo, valorizar, né? E aí, então essa é um pouco da minha história que eu tenho na área cultural. E então aqui em Cianorte hoje a gente movimenta nesse sentido do chorinho, de tentar fazer uma coisa diferente. Eu também estou em Maringá lá, apesar de morar em Cianorte, vou para Maringá por causa que tem corda crua, trabalho com artesanato lá. Direto estou em Ribeirão Preto, interior de São Paulo também, nas cidadezinhas lá para pegar, né? A gente busca matéria-prima, então a gente sai daqui, vai viajar para um outro lugar, leva uma coisa que a gente faz aqui para lá e busca uma matéria-prima que tem lá atrás para cá, né? Então é essa arte nômade, né? A gente precisa às vezes sair um pouco do lugar que a gente está para poder trazer uma matéria-prima diferente, né? Levar essa arte também para outros lugares, que cada um é um, cada hippie tem uma arte diferente, às vezes um trabalha só couro, o outro trabalha a natureza, gosta de fazer semente e tal. O meu forte é o metal, eu gosto de trabalhar no metal, então eu trabalho o aço inox, o cobre, o latão, e a partir desses metais eu faço brinco, faço pulseira, joalheria em geral, né? Uma joalheria rústica, artesanal, né? Então é isso. Isso aí é a minha história que eu tenho, minha contribuição que eu tenho na área da cultura são essas. E muito obrigado aí. Valeu.